Olá, bom dia, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos em mais um culto no lar. Hoje espero que dê tudo certo, né? Vou pedir desculpa para vocês, pessoal do Instagram, que na semana passada pegaram ali o vídeo, para quem não assistiu ao vivo, do meio para frente. E para o pessoal da outra plataforma no YouTube que não conseguiu me acompanhar, porque realmente nós tivemos queda nas duas plataformas, tá? Então foi assim uma coincidência rara, mas que acaba acontecendo uma vez ou outra. Mas o conteúdo principal dá para vocês estarem acompanhando na primeira plataforma, que é o Instagram, que foi postado lá, para quem não viu ao vivo, após a leitura do Evangelho para frente, tá bom? Então eu peço desculpas mais uma vez. Realmente semana passada foi bem agitada para mim, não só aqui no culto, mas a semana toda, e acaba refletindo, né, gente? Uma forma ou de outra acaba refletindo do trabalho da gente. Vamos lá então? Cantar uma musiquinha rápida pra gente poder fazer a prece. Vem cantar comigo, Pepeta. Para chorar, para porque chola. Ninguém sabe por que chola. Chola. Ninguém entende. Vamos lá então? Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade da saúde, do lar, da família. Começamos um culto no lar, pedindo proteção a nós, àqueles que nos são caros, proteção àqueles que passam por enfermidades, proteção àqueles que estão nas cadeias, proteção àqueles que vivenciam a guerra, proteção àqueles que não têm o apoio do lar ou da família, proteção a todos aqueles, Mestre, que vivem as suas provas e suas expiações no mundo da matéria, fortalecendo os seus corações e as suas mentes, abrindo e ampliando a recepção do novo, da orientação, do amor e das suas palavras, que possamos ser instrumentos em vossa mão, levando a todos aqueles que precisam a paz e o equilíbrio, a sabedoria de suas palavras, que foram ditas há tanto tempo e ainda não foram assimiladas. Gratidão pela oportunidade do aprendizado, gratidão pela oportunidade fraterna, da comunhão de conhecimentos e informações, que possamos raciocinar de forma lógica, mediante as informações que recebemos e mediante as realidades que participamos. Mais uma vez, perdão por sermos ainda tão imperfeitos, tão imaturos, que a sua luz se faça presente no coração de cada um daqueles que vivem sobre a crosta terrestre, abrandando assim as frequências da nossa esfera azul, proporcionando paz e equilíbrio para quem vivencia suas expiações, na certeza de que um novo futuro virá, àqueles que forem aprovados e àqueles que não forem aprovados mediante ao conhecimento divino. Gratidão pela oportunidade da seleção, para que permaneçam em equilíbrio todos os sistemas. Graças te damos todos os dias, Pai, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Gente, antes de começar, eu quero dar um recadinho para vocês. Nós estamos em julho, né? E eu vou pegar 2 semaninhas de férias. Então, na semana que vem eu não vou estar aqui com vocês e na outra também não. Mas na próxima aí nós já estaremos aqui junto novamente, tá? Titia também tá precisando de um momento
de um momento de fazer nada, né? De um momento de oba-oba, de um momento de não ter que pensar, não ter que resolver, não ter que correr atrás. Então eu vou dar um tempo de tudo, tá? Vou dar um tempo aqui do culto, vou dar um tempo dos meus trabalhos, dar um tempo dos trabalhos mediúnicos, para que eu possa estar encontrando ali comigo mesma. Então eu vou pegar essas 2 semanas, aproveitando que está todo mundo de férias, para eu também dar uma descansadinha, tá? A titia tá passando umas fases complicadas, muitos altos e baixos em questão emocional. Tem aí, eu posso estar calculando, se eu for fazer uma média, claro que não foi exatamente assim, tá? Isso é uma média, mas tem mais ou menos 1 ano e meio que eu tô enterrando alguém, né? E no começo a gente até tá estruturado para estar passando por isso, mas com o passar do tempo vai mexendo. Então eu percebi essa semana, né, com a última pessoa que a gente se despediu aí, que fez a passagem, que me mexeu comigo, né? Apesar de a gente ter muito conhecimento, muito não, né? Apesar de a gente estudar e apesar de a gente saber como que funciona, apesar de a gente ter acesso aí, às vezes, ao mundo invisível, querendo ou não, mexe muito com a gente. Então eu vou pegar esse espaço e peço para vocês um pouco de compreensão, para que a gente possa aí estar se fortalecendo junto nesse período de descanso e voltando mais fortalecida aí no mês de agosto, beleza? Então a titia tá deixando aí avisado, para quem tem o hábito de assistir, que durante 2 semanas, então, a gente vai estar afastado, mas isso não quer dizer que vocês não precisem estudar, né? Não precisa continuar fazendo culto no lar de vocês, que querendo ou não, é um escudo de proteção para o seu equilíbrio, para o seu bem-estar, para a sua família, para o seu ambiente de trabalho. Então, mesmo que vocês não acompanhem o culto, né? Porque durante o culto a gente pede, mentaliza, nossa equipe espiritual indo até vocês. Ah, mas você não me conhece, não precisa conhecer. Nossa equipe espiritual sabe, vai até vocês, né? Vai ali dar um passezinho rápido, dar uma orientada rápida, às vezes até durante o sono. Então, para não quebrar esse ciclo, essa conexão, faça prece no momento ou nos dias que você tinha o hábito de estar assistindo e acompanhando o culto com a gente, tá? Agradece a oportunidade do aprendizado, se for possível, abre de forma aleatória também, faça uma leitura do Evangelho por vocês, com uma água para fluidificar, toma, compartilha com todo mundo, para a gente não quebrar o ciclo do estudo, do trabalho, da vibração que a gente construiu durante tanto tempo, tá bom? Então vamos lá? Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Desculpa, nós estamos no capítulo 18, capítulo 18, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhe direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. São Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. São Lucas capítulo 6, versículo de 46 a 49. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens
a violá-los será considerado no reino dos céus como o último, mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 19. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que se serve chamá-lo mestre ou Senhor se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam, ao mesmo tempo, ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá: Eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não esperais dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras, das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instruções humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nela encontrarão a sua felicidade, mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. E que assim seja. É muito legal esse texto, né? Apesar de que eu tenho uma certa dificuldade de entender as parábolas de Jesus. Mas é porque a gente está aqui 2000 anos depois, né, gente? Mas o que ele quis dizer é que não adianta você falar que é cristão da boca para fora, como acontece com 99,999999999 reticências, 999% das pessoas aqui na crosta terrestre, na esfera azul, né? No processo de provas e expiações. Por que, Tiene? Ah, porque eu adoro contar que eu faço caridade, e todo fim de semana eu tô lá na igreja, eu tô lá no centro, eu distribuo isso, distribuo marmita, eu distribuo cesta, eu faço visita, eu faço não sei o que lá. Mas e se você tiver que passar da carga horária que você tem que cumprir nesse período que você idealizou? Ah, não, aí eu fico agoniado, eu tenho que ir embora, porque, né, fim de semana, né, vai dando assim 6 horas da tarde, eu preciso descansar também, né, tem uma hora que não aguento não, eu preciso sair, ver meu povo, ver minha galera, né. Ah, mas e se ficar alguma família com fome? Ah, não, mas semana que vem eu tô aí de volta. Aí ela aguenta ficar uma semana sem comer, para eu poder curtir um pouco a minha galera, descansar, para depois eu voltar e ajudar. Né? Então é mais ou menos assim que funciona a nossa cabeça. Eu falo, nossa, porque todos nós estamos no mesmo barco, tá? Nesse planetinha. Ai, Tia, mas sabe o que é? Tem um padre lá em Saint Germain que ele não é assim, não. Ah, ele é assim, sim.
Em algum momento ele é assim, sim. Tá? Ele é um ser humano, ele está aqui em cima, ele está sobre esse processo, não está passando um processo de missão, né? A gente saberia, a voz dele já tinha ecoado aí pelo planeta, se fosse uma missão, então ele está passando pelo mesmo processo, sim. Ele pode estar numa situação mais branda que a nossa, né? Ter mais equilíbrio, mais sensatez, mais sabedoria, mas estamos todos no mesmo barco. Então, o que Jesus quis dizer, né? O que os apóstolos quis dizer com essas passagens é que não adianta você fingir que é uma pessoa boa. Vamos resumir, né? Para não falar demais, ficar dando só exemplo. Não adianta você fingir que é uma pessoa boa, fingir que é um cristão, fingir que ajuda, que gosta das pessoas, fingir qualquer tipo de sentimento, porque tudo é medido por frequência, né? Frequência é uma coisa que não se mente, não tem como você burlar. Tem como você virar pro seu Wi-Fi e falar assim, olha, não conecta na frequência aqui de casa mais não. Agora se conecta só na da vizinha, que nós vamos ligar aqui, parar de pagar, que a dela é muito boa, vamos usar só a dela. Aí o seu Wi-Fi vai, muda de frequência. Ah, então tá, vamos mudar de frequência. Não tem jeito, né? Frequência é frequência. Mesma coisa, fica mais fácil, tem como você pegar seu rádio, né? Não sei se alguém ainda usa rádio, mas com certeza alguém deve ouvir rádio. Falar assim, olha, a partir de hoje, toda vez que eu colocar aqui na 97,1, você automaticamente se conecta com a 94,9, tá bom? Porque a 94,9 é melhor. Não, mas então você tem que mudar a frequência aí no radinho. Faz de conta que seu rádio tá conversando com você, tá? Aí o rádio, aí você vem e fala, não pode mudar não, o povo não pode ver não. Vamos ficar aqui pro povo ver e achar que nós está ouvindo essa daqui. Mas nós vamos ouvir essa daqui, tá? Então não tem jeito. Frequência é frequência. Você está mentindo para você mesmo. E é o que vai ser cobrado quando você desencarnar. Tá? Jesus não vai perguntar o que você fez. Ele vai ler no seu campo perispiritual a sua frequência, os seus valores, as suas mentiras, os seus fingimentos, né? E hoje em dia muitas pessoas conseguem também sentir a sua frequência. Não é uma coisa muito legal de se fazer, não, porque é raríssimo você achar uma pessoa que tem uma frequência gostosa para se sentir. Mas as pessoas também já conseguem perceber. Então, se nós, meros mortais, errantes, longe da evolução, já consegue perceber, imagina Jesus, imagina Deus, imagina a galera lá de cima, né? Então, é isso que eles estão explicando. É o que vem do coração. Não adianta você vestir de branco e ficar gritando, Senhor, Senhor, olha aqui, ó, eu olhei para você, repetir cada uma das suas palavras, falei a Bíblia de cabo a rabo, você parar numa discussão, porque tem muito disso, né, gente? Eu tenho o dom de cair nessas discussões que a galera sabe dissertar a Bíblia todinha, lá, de início ao fim, mas não faz uma vírgula do que disserta, do que fala, né? Então não adianta você ficar lá dissertando se na hora do vamos ver você tem nojinho, você tem preguicinha, ai, deixa pro próximo, não, eu não vi, você viu um acidente, em vez de você chamar a polícia virar as costas, vai embora, ou então começa a filmar, né? Usar a dor do outro para ganhar like, tragédias, né? Então essas coisas é que serão vistas, é a sua frequência, não é o que você fala, não. Aliás, palavras lá não valem nada. Ah, mas o tal do, mas eu não sabia, mas isso aí também não cabe, tá? Então é isso que o Evangelho veio trazer. Aqueles que se fingem cristãos, vai rodar do mesmo jeito. Resumindo é isso, tá? Não adianta você fingir pra galera lá de cima, não. Vai rodar do mesmo jeito. E para de apontar o dedo pro outro, uma vez que você não dá conta, tem de olhar pra si mesmo. Tem um mínimo de dignidade. Olha no espelho antes de abrir a boca. Então, vamos lá. O livro dos Espíritos. Povos degenerados. Essa leitura, ela começa com perguntas e respostas mais simples. E a última pergunta, é isso mesmo, 789, a resposta ela é bem extensa, grande. Então, a gente vai ver se consegue fazer tudo hoje, tá? Povos Degenerados, livro de número 3, capítulo 8, livro dos Espíritos. Pergunta de número 786. A história nos mostra uma multidão de povos que, depois dos abalos que os agitam, caíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? E os Espíritos respondem: quando tua casa ameaça ruir, tu a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída,
há perturbação e confusão em tua residência. Compreende ainda isto. Eras pobre e habitavam um casebre, porém, tornando-te rico, o trocaste para habitar um palácio. Então, um pobre diabo como tu o eras, vem tomar teu lugar no casebre e está muito contente, porque antes disso não tinha abrigo. Pois bem, aprende, pois, que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são aqueles que o compuseram ao tempo do seu esplendor. Os de então que avançaram foram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto que outros menos avançados tomaram seu lugar, que a seu turno trocarão. Mais ou menos o que a gente estudou ali, né? Você vai melhorando, vivendo a coisa mais tranquila. Você não melhora, vai ficar isso aí toda a vida. A vida ensina, viu, gente? Você tá vivendo, e eu falo isso por mim mesma, vivi isso na pele, tá? Você tá vivendo uma coisa que se repete na sua vida, toda vida. Você entra num lugar, dá o mesmo problema. Conhece uma pessoa nova, dá o mesmo problema. Você vai, muda de cidade, dá o mesmo problema. Conhece gente de outro país, dá o mesmo problema. A vida tá te ensinando alguma coisa. A vida tá te mostrando alguma coisa. Alô, peraí. Tem alguma coisa errada. Toda vez a mesma coisa. Toda vez. Tem alguma coisa que eu tô deixando de fazer. Ou tem alguma coisa que eu tô fazendo que não tá dando certo. Então a vida funciona assim. E quando você acha o ponto, você vê que é simples, era uma coisa boba, mais uma questão de moral mesmo, que se você tivesse se atentado a primeira vez que a vida tentou te ensinar, você não tinha passado metade do que você passou. Pergunta de número 787. Não há raças que, por sua natureza, são rebeldes ao progresso? E os espíritos respondem, sim, mas estas se aniquilam cada dia corporalmente. Ainda na mesma pergunta, qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? E os espíritos respondem, elas atingirão, como todas as outras, a perfeição, passando por outras existências. Deus não deserda a ninguém. Deixa eu passar nosso brother aí. Bora lá? Ainda na mesma pergunta. Assim, os homens mais civilizados foram selvagens e antropófagos? E os espíritos responderam, tu mesmo foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Pergunta de número 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância... Peraí só um pouquinho, gente. Às vezes minha cabeça sai fora de órbita. Passam pela infância, idade madura e decrepitude. Essa verdade, constatada pela história, não pode fazer pensar que os povos mais avançados deste século terão seu declínio e seu fim como os da antiguidade? E os espíritos respondem, os povos que não vivem senão a vida do corpo, aqueles cuja grandeza não está fundada senão sobre a força e a extensão, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas discordam do progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão a luz dos outros povos. Então, isso explica muito a queda de civilizações antigas, né? A gente tem aí Lemúria, Atlântida, tem uma outra aí, Pangeia, né? Teve a Pangeia e teve uma outra, não é Pangeia não, gente, como é que chama? Do vulcão, né? Que eu esqueci o nome, tava até conversando sobre isso com meu esposo essa semana aí para trás. Então, essas civilizações que caiu o povo inteiro, né? A cidade inteira, o continente inteiro deixou de existir, isso foi um acaso? Claro que não, né? Isso aí é porque realmente chegou um momento
né, de troca de civilização, não, de valores, igual está acontecendo agora, uma transformação do nosso planeta, né? Vamos pegar aí a era de peixes, que começou com a vinda de Jesus Cristo. Então, quantas pessoas, né, antes da vinda de Cristo não foram tratadas de forma complicada, forma covarde, as pessoas não podiam olhar uns para os outros, né? Não podiam olhar para um soldado romano sem querer, ai, tropecei, ai, estourei a ponta do meu dedo, olhei para a cara do soldado romano, tudo perdi a cabeça. Então era complicado. Com a era de peixe, na chegada de Jesus, as coisas mudaram e assim sucessivamente. Mas sempre existe a separação daqueles que já evoluíram e daqueles que não evoluíram. Quem evoluiu vai para um lugarzinho melhor, vai ficar tranquilo, vai viver com espíritos mais evoluídos. Ah, Etienne, é a paz eterna, alegria soberana. Não, não é. Você não vai ficar cantando e saltitando em campos verdejantes, com coelhinhos e unicórnios, não. Você vai continuar estudando, trabalhando e reencarnando. Ai, chegou meu bebê, ai, ô meu passarinho, gente, olha que mais lindo. Às vezes eu paro só para ouvir ele cantar. Mas enfim, vamos lá. Não, você não vai viver as mil maravilhas, não. Você só vai viver num mundo menos agressivo, menos violento e um pouco mais evoluído. Até o dia que você chegar a ser um espírito puro, né? O que vai demorar aí milhares e milhares de anos. Não é de hoje para amanhã. Ah, não, mas sabe o que acontece? Jesus me separou, eu sou trigo. Ficou sabendo? Eu sou joio, não sou trigo. Tá, mas ainda vai levar aí uns milhares de anos para você entender o que quer dizer que você é um trigozinho. Então vamos lá, pergunta de número 788. Os povos são individualistas, coletivas que... Não, desculpa. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, idade madura e decrepitude. Essa verdade, constatada pela história, não pode fazer pensar que os povos mais avançados deste século terão seu declínio e seu fim como os da antiguidade? E os espíritos respondem: os povos que não vivem senão a vida do povo, aqueles cuja grandeza não está fundada senão sobre a força e a extensão, nascem, crescem e morrem. Porque a raça de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas discordam do progresso, das luzes e da caridade. Esse eu já li, né? Vamos ler de novo, até o final já comecei. Morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cuja lei se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão a luz dos outros povos. Pronto, fixou. Já tinha lido esse, li de novo para fixar. Mentira, porque eu não percebi, tá? Mas é bom que fixe. Então vamos lá. Pergunta de 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da terra em uma só nação? Que os espíritos respondem: não, em uma só nação. Isso é impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Por isso, lhes serão necessárias sempre leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus for por toda a parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para outro, como os indivíduos de homem para homem. Então, eles viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para seu vizinho, nem viver às suas custas. A humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Então, quando estes se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso, depois homens com autoridade e instrumentos de Deus que em alguns anos a fazem avançar alguns séculos.
o progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer avançar uma nação moral e intelectualmente. E seja assim, a nação transformada será mais feliz neste mundo como no outro. Mas durante a sua marcha lenta, através dos séculos, milhares de indivíduos morrem a cada dia. Qual é a sorte de todos aqueles que sucumbem no trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou seja, ou sua felicidade é relativa? A justiça divina não consagraria uma tal injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, porque ninguém está deserdado do progresso. Aqueles que viveram ao tempo da barbárie, podendo retornar ao tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro povo, resulta de que todos aproveitam a marcha ascendente. Mas o sistema da unidade das existências apresenta aqui uma outra dificuldade. Porque esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento e, portanto, se um homem é mais avançado que o outro, é porque Deus criou para ele uma alma mais avançada. Porque esse favor, que mérito tem ele que não viveu mais que um outro, menos que um outro, frequentemente para estar dotado de uma alma superior? Mas isso não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, conceber-se-ia que nesse intervalo eles tivessem tempo de progredir, mas todos os dias eles morrem em todas as idades e se renovam sem cessar, de tal sorte que cada dia os vemos aparecerem e desaparecerem. Ao cabo de 1000 anos, não há mais traços dos antigos habitantes da nação de barbárie que tornou-se civilizada. O que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros, mas eles estão mortos há muito tempo. Os recém-vindos, mas se sua alma é criada no momento do seu nascimento, elas não existiam ao tempo da barbárie, e é preciso, então, admitir-se que os esforços que se fez para civilizar um povo têm o poder não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar almas mais perfeitas. E para encerrar, mais uma passagem. Comparemos essa teoria do progresso com a dada pelos espíritos. As almas, chegadas ao tempo da civilização, têm sua infância como todas as outras, mas já viveram e chegaram avançadas devido a um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em conformidade com o seu estado atual. De sorte que as atenções dadas às civilizações de um povo não têm por efeito fazer criar para o futuro almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja aquelas que já viveram entre esse mesmo povo ou ao tempo da barbárie, seja as que vêm de outra parte. Aqui ainda está a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem ao mesmo nível pelo sentimento do bem, a terra não será ponto de encontro, senão de bons espíritos, que viverão entre si em união fraternal, e aos maus, se encontrando repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de virem ao nosso meio transformados. A teoria vulgar tem ainda por consequência que os trabalhos de aperfeiçoamento social não aproveitam senão as gerações presentes e futuras. É nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir muito cedo e que se tornam o que podem, carregadas que estão de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores
aproveitam igualmente a essas gerações que viveram em condições melhores e podem assim se aperfeiçoar ao abrigo da civilização. Questão de número 222 do Livro dos Espíritos, que vai esclarecer mais ainda essa questão. Então, o que está dizendo é que nós estamos em constante progresso, que com certeza grande parte de nós estava vivo durante a crucificação de Jesus. Como assim, Etienne? Você está falando que eu ajudei a crucificar Jesus? Sim. Além de ajudar, ainda jogou pedra, xingou, cuspiu, né? Principalmente aqueles que hoje já buscam um esclarecimento maior, um entendimento, quer entender profundamente como que funciona esse processo vida e morte. Isso prova que naquela época nós já estávamos vivos, sim. Na época da barbárie, né? De pouco raciocínio, mas sim, nós já estávamos vivos. Espírito nenhum nasce da noite pro dia e já vem pra cá virar ser humaninho, não, tá? Ainda mais um ser humaninho que quer saber como que funciona. Ai, meu Deus, quando eu morrer, como é que vai ser, hein? Nossa, será que eu vou chegar lá, vai estar alguém me esperando? Nossa, se não tiver ninguém me esperando, será que eu vou ver Jesus? Então, a pessoa que tem o hábito, independente de qual seja a religião que ela segue, de buscar respostas, sim, elas já estavam vivas naquele período. Porque para você progredir e chegar num ponto em que isso te interessa, meu amigo, vai tempo, viu? Bote aí uns mileninhos. E eu digo mais, esse povo progrediu foi muito rápido, tá? Porque se há 2000 anos atrás a gente estava pregando Jesus Cristo na cruz e agora a gente já está aí buscando um jeito de consertar tudo aquilo que a gente fez, então a gente teve sim um grande progresso, beleza? Então vamos lá, tapa na cara semanal para a gente poder estar encerrando? Então vamos. Leitura de número 63, uma boa ideia. Aristóteles. Oferecer pelo menos do que sobra. Então, o título é Oferecer pelo menos do que sobra. O melhor é dar sem medir esforços. Dar pelo prazer de dar. Mas, se você ainda não sente essa vontade, ou se essa necessidade pode talvez decidir e dizer o seguinte: a qualquer momento vou arrumar a minha casa. Vou separar as coisas que não me servem, que são peso morto nos meus armários. Essas coisas poderão ser muito úteis a uma família carente ou a alguma instituição filantrópica. Já pensou nisso? Sim? Então, é hora de concretizar a ideia. Após isso, você vai se sentir mais livre e mais leve. Não se apegue a inutilidades. Dê pelo menos do que lhe sobra. E que assim seja. Gente, isso aqui é verdade, viu? Tudo é energia. Tudo, 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 tudo. Se você acumula, o que acontece? O que tá vindo não chega, né? Que tá entupido, abarrotado de coisa. Como é que vai chegar? Não vai chegar. Então, quando a gente faz essa limpeza, seja no nosso armário, seja na nossa casa, seja no nosso meio, e eu falo isso porque é fundamental, gente, recicla as pessoas com quem você convive, tá? Avalia os seus valores, avalia os comportamentos que você tem próximo da pessoa, não é o comportamento da pessoa, não é o seu. Os comportamentos que você tem próximo dessas pessoas e reveja se isso te convém, tá? Então faça isso no seu armário, na sua casa, no seu carro, porque você for igual eu, você mora dentro do carro, larga tudo dentro do carro, né? Roupa, sapato, uma bolsa. Então reforma ali, dá uma avaliada no seu carro, na sua vida social, nos seus pensamentos, nos seus valores e principalmente na sua moral, tá? E aí vocês vão se sentir mais leves, mais tranquilos, parece que as coisas vão fluir melhor. É lógico, você tirou aquele acúmulo de energia que estava te bloqueando, é igual o reiki. O reiki, ele vai lá, ele só organiza a sua energia, seu fluxo energético, né? Porque você vai acumulando, tô acumulando aqui dor, mágoa, 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 mágoa. Poxa, seu chakra cardíaco não aguenta, ele trava, ele para. Né? Então aí eu deixo de gostar, eu já não me apaixono por ninguém, ninguém se apaixona por mim, aquela coisa toda. Então vamos fazer a mesma coisa, tá? No reiki a gente cuida ali
dos seus pontos energéticos. Aí você cuida do seu armário, de sua bolsa, sua casa, dos seus valores, do seu ciclo de amizade, tá bom? Renovando sempre. Desculpa, gente, não tô 100% hoje não. Vamos esperar nosso amigo passar pra gente encerrar? Gente, tem uns carros de São Paulo que a gente nem entende o que eles estão falando, né? A gente fala, vai na fé, mas não sabe nem que língua, né? Se é aramaico, se é hebraico, se é japonês, chinês, nada. Mas Deus que acompanhe. Siga que vai dar certo. Elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade do estudo, do amparo, do auxílio, nas palavras fortes que nos tocam no orgulho, no ego, para que possamos colocar a mão na consciência e perceber que essa bagagem pesa, essa bagagem incomoda, possamos tirar da nossa bagagem o ego, o orgulho, a prepotência, compreendendo que estamos todos na mesma luta, no mesmo processo, que possamos olhar para o nosso irmão como um companheiro e não como um competidor, para que possamos estender as mãos para ajudá-los a caminhar junto conosco, ampliando o seu ritmo, o seu amor, a sua visão, mediante os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Gratidão pela oportunidade da vida, Mestre, e peço em especial a todos aqueles que fizeram a passagem, que eles possam ser recebidos, Mestre, com amor, com carinho, que eles possam ser orientados mediante as suas realidades e que possamos em breve receber notícias sobre o seu andamento e a sua recuperação. Graças te damos todos os dias, Pai, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Pense na pessoa cansada, mas cansaço ele é mais psicológico. Bom, então vamos lá, herdeiros do novo mundo, a gente está estudando aí, né, para que a gente possa entender o que ensinou o evangelho hoje, que não adianta eu ficar atrás de Jesus falando, Senhor, Senhor, olha eu aqui, Senhor, Senhor, olha, eu sou tão bonitinho, sou tão legal, e não fazer nada, não mudar a minha frequência, não melhorar a minha moral, né? Então é isso que a gente está estudando no livro Herdeiros do Novo Mundo, do Espírito Lúcio, psicografado por André Luiz Roriz. E a gente parou num processo em que eles estavam contando como que funciona o trabalho, né, no campo espiritual, dentro ali de uma casa espírita, que a gente vê uma coisa, mas que por trás daquilo no plano astral é muito maior, o trabalho é muito mais amplo, os espíritos fazem todos os tipos de trabalho de acolhimento, de orientação, de amparo, àqueles que conseguem atingir a frequência necessária, não é só pedir, tem que atingir a frequência, tem que ter uma conexão, tá? E aí existe um departamento, sim, como se fosse um call center, que fica ali capturando todas as pessoas ao redor que estão fazendo prece, pedindo ajuda e que alcançaram aí a frequência necessária para receber um amparo maior, mais rápido, né, urgente. Então vamos voltar um parágrafo aqui para que a gente possa dar andamento. Isso tudo sem se falar dos que, reunindo coragem e devotamento, se embrenhavam além, excursionando pelas regiões mais densas em busca dos aflitos e rebeldes, dos vingadores empedernidos, das entidades que se haviam cristalizado no ódio contra os que lhes haviam sido algozes do passado, tentando levar-lhes gotas de compaixão, carinho e amizade para ver se logravam diluir neles o mal ou o ódio arraigado. Tais caravaneiros eram mensageiros de paz, endereçando-se aos campos de conflito, verdadeiros padioleiros que se arrastavam por entre os petardos mentais de ódio para acender um raio de luz ao coração das vítimas e agressores, misturados numa grande pasta de alucinação e crime. Isso aqui são espíritos que saem
dos postos de trabalho que se localizam nas igrejas, né, nos centros espíritas, em instituições de caridade, onde tiver ali um contato divino sério, com um estudo sério, com pessoas sérias, tem um grupo de trabalho no plano astral, independente de qual seja a religião. Ah, Etienne, mas minha religião não acredita nisso não. Cara, não faz a menor diferença. Muita coisa acontece por trás do seu trabalho que você não sabe, e se você buscasse saber, não precisa acreditar por enquanto não, só estudo. Você ia ver que esse trabalho que você começa aqui no campo físico, ele se estende por outras pessoas já no plano invisível que dão continuidade a esse trabalho. Então vamos lá. Ai, ai. O núcleo central de todas essas tarefas se localizava na instituição física, na qual os trabalhadores encarnados eram a pequena parte visível, como se uma imensa pirâmide invisível colocada de pernas para o ar tivesse apenas o seu vértice principal a tocar a terra materialmente, sustentando as arestas invisíveis que se abrigam na direção do céu, como um gigantesco guarda-chuva invertido. Pequeno ponto materializado no mundo físico a servir de apoio para toda a imensa estrutura invisível que se erguia no rumo da vida verdadeira. As lições do Evangelho, nos estudos rotineiros ou nas palestras públicas, se transformavam em pregações majestosas, nas quais não se ouviam apenas os ensinos que brotavam da boca de algum orador ou expositor de boa vontade. Junto dele, mentores espirituais dirigiam ensinamentos aos diversos núcleos de trabalho em que mantinham ligações específicas para ajudarem de acordo com as necessidades coletivas mais marcantes no desempenho de suas tarefas específicas. E eu invadi meu tempo, né? Passei um pouquinho só pra gente andar mais um pouquinho aqui no estudo. Mas a gente fica por aqui até pra gente poder raciocinar sobre essa questão do apoio, do suporte espiritual, mediante a linha que eu escolhi, tá? Seja evangélico, católico, espírita, budista, qualquer coisa, gente. Se vocês fazem um trabalho voltado para o bem, o seu trabalho não se resume só aqui no mundo físico. Ele se estende. E após esse trabalho que você realiza, mesmo que seja só ir no sinaleiro distribuir uma flor no Dia dos Finados, tá? Depois que você faz esse trabalho aqui no campo físico, você pode ter certeza que tem uma galera no campo invisível que está dando continuidade a esse trabalho, tá? Que energiza aquela flor que você distribuiu no sinaleiro, que acalenta o coração da pessoa que recebeu aquela flor. Muitas vezes a pessoa que recebeu aquela flor que você só doou aquele dia no sinaleiro, estava indo embora para casa pensando em fazer coisa que não deveria. Aquela flor energizada pelo campo espiritual da galera lá de cima já acalenta o coração dela, já faz ela pensar, já entra em contato com entes queridos dela que está no plano superior, já para acompanhar. Então é um processo muito grande, muito além do que a gente consegue imaginar. Então quando você resolve fazer o bem, você não está sozinho, tem um grupo imenso de pessoas te acompanhando e não se preocupa. O que é para dar ruim não vai te alcançar, a não ser que você dê brecha. Beleza? Um beijo no coração de vocês, tá aí? Senti muito sua falta. Espero que vocês estejam bem. E que na próxima semana vocês façam aí suas preces, suas orações, sua leitura do Evangelho. E sem ser na outra semana, estaremos juntos novamente aqui com a titia refeita, renovada, pronto para começar tudo de novo, tá bom? Beijo no coração de vocês, gente. Obrigada. Um bom descanso, uma boa semana e boas férias para nós. Tchau, tchau. Fica com Deus.